Capítulo 6. Se você quer, contou, parece que agora a número 1 vai levar a sério. Quase não está aceitando os clientes da casa. Uma colega de trabalho comentou com desdém, fazendo biquinho e falando com a intenção clara de alfinetar. Não era necessário dizer nomes para saber a quem ela se referia. Bastava mencionar número 1 para que todos entendessem. Para Pan Absurrum, ela nem sequer se deu ao trabalho de prestar atenção. Pessoas como Fatia Mamial costumavam dar apelidos àquelas colegas, chamando-as de as invejosas. Apesar de terem aprendido todas as técnicas de sedução, serem faladeiras, dadas e habilidosas em embolsar o dinheiro dos clientes, elas ainda só conseguiam alcançar o bolso das calças deles, mas raramente o conteúdo das carteiras. Mesmo que tentassem de todas as formas, ainda ganhavam menos dinheiro do que Pan Absurrum, que, com apenas um sorriso comum para os muitos homens à sua frente, era capaz de fazê-los esvaziar todo o dinheiro que tinham sem hesitar. Nesta semana, Pan Absurrum veio trabalhar apenas 3 dias, mas conseguiu um faturamento maior do que aquelas que trabalharam a semana inteira. Isso talvez fosse motivo de frustração para as outras. Como diz o ditado, pode-se competir em corridas de barcos ou de cavalos, mas competir com a sorte e o destino de alguém é impossível. E quem quer que pensasse em competir com a número 1 teria uma tarefa difícil. Não importava se usassem troques ou tentassem roubar os clientes fixos de Pan Absurrum nos dias em que ela não estava, ainda assim, não conseguiam atingir o mesmo faturamento que ela. Se alguém quisesse competir, teria que ser melhor do que ela em todos os aspectos. Não gaste sua saliva com quem não te ouve, Mamial. É perda de tempo. A pessoa que foi alvo da indireta apenas soltou um riso sarcástico antes de se virar para olhar o rosto da colega que acabara de falar. Pan Absurrum não disse nada, mas seus olhos expressavam claramente que ela não se importava com as palavras alheias. Eu não estou gastando saliva, só estou dizendo a verdade. Se ela é tão boa, por que o cliente de ontem deu um bolo nela? As risadas baixas que se seguiram mostraram que aquela era a fofoca do dia no clube. Pan Absurrum sentiu uma pontada de irritação, mas manteve a postura. Ela não daria o gosto da vitória àquelas mulheres demonstrando fraqueza. Em vez disso, ela pegou sua bolsa e caminhou em direção à saída da área comum, pretendendo começar seu turno de forma produtiva. No entanto, o pensamento sobre Pakni ainda perturbava. Por que aquela mulher insistiu tanto em ter seu contato se ia simplesmente ignorá-la? Pan Absurrum odiava não ter o controle da situação, especialmente quando se tratava de alguém tão imprevisível quanto a herdeira da Tyrwhitt. Enquanto caminhava pelo corredor, seu celular vibrou. Um número desconhecido. Seu coração acelerou levemente, algo que ela raramente permitia que acontecesse por causa de um simples telefonema. Ela atendeu antes do terceiro toque. Alô, esteja pronta em 10 minutos. O carro já está chegando. A voz do outro lado era autoritária e inconfundível. Sem um olá ou um pedido de desculpas pelo atraso de um dia inteiro, Pakni simplesmente dava ordens como se o mundo girasse ao seu redor. Pan, o Sr. Tashin veio te procurar. Essa foi a segunda coisa que as duas garotas ouviram antes do dono do nome desaparecer na noite. Ninguém sabia o que eles foram fazer, mas ver um homem bonito e rico saindo com uma garota linda até o amanhecer era algo que dava margem a muitas interpretações. Mesmo sabendo que Pan Absurrum não focava em serviços extras, sempre havia a possibilidade de ela abrir uma exceção, especialmente se o cliente fosse bonito e rico assim. Mamial pensava que não haveria problema nenhum em se deixar levar. Ela estava imersa em seus pensamentos, imaginando cenas ousadas, até ser quase atingida por uma garrafa de água plástica bem na cabeça. Ai, isso dói, sabia? Olha a sua cara. Eu sei exatamente o que você está pensando, Fatia disse, balançando a cabeça e fazendo menção de bater na cabeça da amiga mais nova, que conseguiu desviar a tempo.
Não estou pensando em nada. Sua voz soou ainda mais alta. Não era preciso dizer nada para saber o que aquele cérebro pequeno estava tramando. Mas diga lá, o Sr. Tashin tem algum direito especial? Via Pan saindo com ele várias vezes, quase tanto quanto sai com a filha do dono do shopping. Como eu vou saber? Se quer tanto descobrir, pergunte a ela mesma. E você acha que a Pan contaria? Era uma pergunta retórica. Se perguntassem a Pan Apsorn, seria mais fácil obter uma resposta de um vidente. Desde que a conheciam, Pan nunca dizia nada sobre sua vida pessoal. Ela nunca fofocava sobre clientes, fossem antigos ou novos, e nem sequer mencionava nomes. O trabalho terminava e pronto, fora do horário de expediente. Pan Apsorn nunca deixava escapar o nome de nenhum homem para quem a ouvisse. Diziam que a mente e o comportamento dela eram corretos demais para alguém que trabalhava na noite. Às vezes, dava vontade de mandá-la virar freira de uma vez por todas. Mamial seria a primeira a celebrar essa boa ação. Esta noite o Lounge Club está especialmente animado, pois há comida de alta qualidade sendo servida gratuitamente. Pessoas comuns que não têm o bolso tão cheio têm uma chance de ver e admirar a número 1 da casa, que é tão difícil de encontrar. Mesmo vendo-a apenas de longe, para eles já vale muito a pena. Hoje é o aniversário de Cia Todd, um cliente fiel importante. Normalmente, o Cia abriria uma sala VIP para ter privacidade, mas hoje ele decidiu fechar todo o mezanino apenas para ele e seus amigos celebrarem. E o que não poderia faltar, claro, era Pan Apsorn. Além da número 1 estar presente, a número 2, Fatusha, também foi contratada. Isso fez com que as pessoas no andar de baixo olhassem para cima maravilhadas, imaginando o quão profunda deve ser a carteira de alguém capaz de contratar as duas garotas de uma só vez. Além dos olhares desejosos dos frequentadores noturnos, havia também os olhares invejosos das colegas de profissão que vinham de tempos em tempos, uma sorte que gerava ressentimento. Enquanto outros se esforçavam ao máximo, alguns nem conseguiam clientes e tinham que ficar de pé até as pernas doerem e as costas ficarem rígidas. As pessoas lá em cima estavam sentadas de forma elegante e confortável. Para Pan Apsorn e Fatusha, aquilo era o auge do cansaço relaxado. Pan Apsorn não precisava descer para esperar que alguém a escolhesse. Na verdade, ela tinha o direito de escolher seus próprios clientes. Seu público-alvo era claro, pessoas de posses, pois seu valor base era 3 vezes mais caro do que o de qualquer outra pessoa no estabelecimento. Isso sem contar as taxas separadas que o cliente precisava pagar à parte. Como todos sabiam, se não o fosse realmente rico, ninguém conseguia sustentar com Pan Apsorn. Hoje fiquem à vontade, Pan. Não precisam fazer nada cansativo. Pensem que vieram apenas passear juntos. Cia Todd disse de excelente humor. Ele segurava um copo de bebida cara em uma das mãos, enquanto o outro braço estava estendido sobre o encosto do sofá onde Pan Apsorn estava sentada, como se a abraçasse para demonstrar posse. E embora o Cia tivesse dito para as duas relaxarem, Pan Apsorn e Fatusha continuavam tratando o cliente com o mesmo profissionalismo de sempre. Os olhos que passaram por anos de experiência das amigas viam que, enquanto alguns homens se contentavam em apenas abraçar e cheirar o perfume delas, aquele ali apenas esperava o momento de sentir a fragrância que emanava. Havia momentos em que ele chegava perto de tocar sua pele macia, mas logo Pan Apsorn se esquivava, servindo bebida para ele, virando-se para sorrir e conversar com outros convidados, ou ocasionalmente mudando de posição. Era um método de sobrevivência que alguém experiente como ela sabia usar bem. Ele não disse nada, pois já sabia como Pan Apsorn era. Ela era difícil desse jeito, mas mesmo sem conseguir tocá-la, Cia Todd já se sentia satisfeito. Mas parece que a felicidade durou pouco. De repente, alguém surgiu do nada e puxou a bela mulher de seu lado. Em meio ao choque de Cia Todd,
que se levantou imediatamente para confrontar o invasor. Ei, o que você está fazendo? Solte a minha Pan, a voz grossa ordenou com autoridade. Ele abriu a boca para gritar novamente, mas parou ao ver a figura do intruso. Não se intrometa, seu escroto. O primeiro choque foi ver que a pessoa tinha quase a mesma idade de Pan Apsorn. O segundo choque foi perceber que era uma mulher extremamente bonita, mas com a boca suja. Talvez por estar acostumado com pessoas que falavam de forma doce e educada, ao encontrar uma mulher bonita com um vocabulário tão agressivo, ele ficou momentaneamente sem reação. Srta, Paknei. Pan Apsorn tentou resistir, tentando soltar seu pulso daquele aperto, mas acabou recuando quando encontrou o olhar dela. Aquele olhar estava cheio de um descontentamento que Pan Apsorn não entendia o motivo. Paknei tentou arrastá-la para longe dali, ignorando a confusão das pessoas ao redor. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas parecia que uma disputa estava prestes a começar assim que Seatud recuperou os sentidos após ser chamado de escroto. Quem estava escolhendo quem, afinal? Eu disse para você soltar a minha Pan. A voz de Seatud soou agressiva. Mulher bonita ou não, dane-se. Ser mulher e agir de forma tão arrogante, machucando a Pan, era inaceitável. Quem ela pensava que era para vir roubar sua acompanhante? O homem corpulento caminhou em direção a elas, decidido a recuperar a mulher. Do outro lado, havia apenas uma mulher pequena, mas mesmo assim, ela era uma mulher que parecia muito mais imponente e forte do que qualquer outra. Eu disse para soltá-la. Seatud gritou novamente, mas dessa vez ele não agiu sozinho. Seus guarda-costas, que estavam por perto, moveram-se imediatamente para cercar Paknei. No entanto, a mulher não demonstrou o menor medo. Ela apenas semicerrou os olhos e soltou um riso nasalado, carregado de desprezo. Tente me tocar e eu garanto que amanhã vocês não terão nem onde cair mortos. Você por favor, parem. Pan Apsorn apressou-se em intervir antes que a situação saísse do controle. Ela sabia que Paknei não estava blefando. Uma palavra da herdeira dos Traiuit e aquele homem perderia tudo que construiu. Ela olhou para Paknei, cujos dedos apertavam seu pulso com uma força que começava a machucar. Srta, Paknei, solte meu braço primeiro. Podemos conversar lá fora. Não há nada para conversar. Você vem comigo agora. Eu estou trabalhando pois agora você trabalha para mim. Eu já paguei a sua multa de saída com a MOL. Ao ouvir isso, Pan Apsorn congelou. Paknei realmente havia ido até a gerente e pagado o valor astronômico necessário para retirá-la do clube no meio de um evento de um cliente VIP. Seatud, ao perceber que a mulher à sua frente tinha um poder aquisitivo e uma autoridade que superavam a sua, começou a recuar, embora seu rosto ainda estivesse vermelho de raiva e humilhação. Paknei não esperou por mais nada. Ela arrastou Pan Apsorn pelo corredor do mezanino, sob os olhares atônitos de todos os presentes. Fatusha, que observava tudo de longe, apenas levou a mão à boca, sem saber se ficava preocupada ou impressionada com a audácia daquela mulher. Mas você concordou em trabalhar para mim. Fazer isso não é um pouco demais? Srta, Paknei. Pan Apsorn suspirou profundamente antes de responder com calma. O trabalho que o Sr. Tashi me deu não tem nada a ver com o seu trabalho, eu garanto. Eu aceitei o seu trabalho e não faço o mesmo tipo de serviço de forma sobreposta. E o que você foi fazer? Dormir com ele ou quê? Pan Apsorn permaneceu em silêncio e não respondeu. Ela não sabia por que Paknei perguntava aquilo, ou talvez a própria autora da pergunta estivesse se perguntando por que estava tão irritada apenas porque Pan Apsorn não respondia. O quarto ficou em silêncio por um momento quando ninguém disse nada depois disso. A própria Paknei parecia ter se acalmado após explodir emocionalmente e insultar Pan Apsorn de mentirosa, antes que o calor de antes se transformasse em um frio gélido. Se você não tem mais nenhum assunto, eu peço licença, porque,
conversar comigo e uma perda de tempo tão grande assim. Eu tenho um cliente. Pan Apsorin respondeu sem hesitar, mencionando que o cliente ainda esperava. Ela tinha um dever de responsabilidade, mas Pakney pensou que ela estava apenas ansiosa para voltar para aquele cia barrigudo. Ele devia ter o bolso bem cheio para que ela estivesse morrendo de vontade de voltar para ele em menos de um minuto. Quanto ele te deu? A pergunta surgiu em meio a um mal-entendido. Pan Apsorn não entendeu por que Pakney perguntava aquilo, e a própria Pakney não entendia por que queria saber. Mas a pergunta seguinte foi ainda mais confusa para si mesma. Normalmente, quanto você cobra? Se eu quisesse você, quanto custaria? Mais uma vez, o quarto ficou em silêncio por um momento. Uma sensação estranha dizia que a pessoa à sua frente não perguntou por mera curiosidade, mas que havia uma intenção oculta. E, claro, Pan Apsorin entendeu que Pakney não precisava de mais explicações do que o necessário. 3 milhões. Caro pra cacete. Vendo que ela é um pouco bonita, já cobra um valor absurdo. Pakney resmungou novamente em seu íntimo, mas provavelmente guardou aquela expressão para si, pois Pan Apsorin percebeu e logo proferiu a frase seguinte para explicar à pessoa à sua frente. Você me fez perder clientes e tempo. Esse preço já inclui a compensação pelos danos. Um pife. Aquele foi o som que saiu de sua garganta junto com um suspiro de tédio. Pakney balançou a cabeça. Outras pessoas já haviam sido atingidas por suas críticas ácidas até ficarem despedaçadas, e ainda assim Pan Apsorin ousava cobrar esse valor. Essa mulher era mercenária, uma mulher terrível que até um cachorro hesitaria em morder por pena do bicho, e ela ainda dizia que o cachorro era mais fofo do que ela. Se você não tiver coragem de pagar. Pan Apsorin não chegou a dizer pagar, ou não pagar, porque sabia que Pakney tinha o suficiente para pagar centenas ou milhares de vezes. Mas se ela teria coragem de pagar para alguém como ela, era outra questão. Aquelas migalhas de dinheiro seriam valiosas o suficiente para serem recebidas das mãos dessa mulher. Os dois pares de olhos se encararam sem que ninguém cedesse. Pan Apsorin olhou para a pessoa que a encarava sem desviar o olhar. Era a primeira vez que ela tinha a audácia de agir de forma tão distante de sua personalidade habitual. Ela não sabia por que se tornou tão desafiadora e corajosa a ponto de falar daquela maneira, talvez por causa do olhar de desprezo e humilhação que Pakney costumava usar com ela, ou talvez por outro motivo. Ela tinha certeza de que Pakney não aceitaria pagar. Alguém que a desvalorizava tanto jamais deixaria que vários milhões de baht saíssem facilmente de sua carteira para as mãos dela. Além disso, e o que você sabe fazer? Capítulo 7. Algo surpreendente.